E para mim é uma grande satisfação apresentar o casal Davi e Carol Merck. Pastor Davi Merck já esteve na nossa igreja ministrando, foi uma bênção tremenda. Eu tive o privilégio de ser hóspede na casa deles, fui muito abençoado. Eles modelam um casal, de fato, um protótipo de Cristo, um casal maravilhoso, que é um exemplo para todos nós. E hoje eles vão ministrar dentro de um assunto que eles têm experiência. Eles não vão apenas falar de alguma coisa teórica, mas algo que eles têm experiência. Eles passaram por uma situação muito difícil, de luto, não sei se vão compartilhar ou não, mas eles têm experiência, esse é o meu ponto. Eles vão compartilhar conosco, hoje à noite, aquilo que Deus tem colocado no coração deles. São amigos queridos, muito capazes, muito preparados e com muitos anos de ministério. Com certeza você que está nos acompanhando será abençoado. Eu queria orar pelo casal. Vamos unir os nossos corações em oração para que a palavra chegue em poder e autoridade dos nossos corações, tocando-nos, fazendo com que a gente saia diferente depois dessa live. Pai querido, fala conosco, Pai. Entregamos o casal Davi e Carol Merck aos teus cuidados. Usa-os para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra está com vocês e nós estamos ávidos para ouvi-los. Obrigada. Muito obrigado, pastor. Eu imagino que alguém vai nos acionar se não conseguirem ouvir, então nós vamos em frente mesmo. É muito bom ser apresentado pelo pastor David, que tem se tornado um grande amigo nosso, e um privilégio recebê-los na nossa casa, não muito tempo atrás. Estivemos com os queridos irmãos da igreja em setembro do ano passado, numa conferência de famílias, e nós vamos trabalhar hoje à noite um assunto difícil. E para isso, eu já vou compartilhar durante boa parte de toda a nossa apresentação, em forma de slides. Nós vamos ficar talvez menos visíveis. Nosso assunto para essa noite, que foi solicitado, por causa de algumas experiências dos últimos 2 anos, o cristão enfrenta o luto. Antes disso, só para vocês saberem um pouco mais a nosso respeito, já desde 1987, nós ministramos no Seminário Bíblico Palavra da Vida de Atibaia. Quase todo ano nós vamos para Benevides ministrar ali também. Vocês muitos conhecem, muita gente da nossa escola lá em Benevides. O meu sogro, o pai da Carol, fundou a escola em 1965. Também ministramos na primeira igreja batista de Atibaia, o pastor Antônio Mendes, que era o pastor titular fundador, já esteve com os irmãos também em outra ocasião. Hoje, um dos nossos filhos é um dos pastores titulares da igreja, levando aquele ministério adiante. E nós temos uma família. Eu e a minha esposa somos casados, como os outros casais já se apresentaram, já 38 anos, e nós temos filhos. Nós temos 6 filhos, nem todos presentes nessa foto, e temos 18 netos também, nem todos presentes nesta foto, mas nós temos 2 filhos que são pastores, nós temos um filho militar, genro, pastor, nossas filhas são do lar, são mães e esposas muito dedicadas e todos muito envolvidos em suas igrejas. Nosso assunto nesta noite talvez pareça um pouco diferente, estranho, para o Ministério de Encontro de Casais. O cristão enfrenta o luto. É um assunto difícil, obviamente um pouco mórbido. Ninguém gosta a princípio, mas o fato é que todos nós enfrentaremos múltiplas vezes na nossa vida, e é uma área que tende a sacudir famílias,
relacionamentos familiares. Nós temos visto isso em nossa família, mas também na família de amigos. Sim, nós conhecemos uma família, um pastor, que muitos anos atrás perdeu seu filho de 18 meses, afogado na piscina da própria casa mesmo, e a família ficou baqueada, obviamente, mas a esposa perdeu totalmente a capacidade de levar uma vida normal, de ser esposa, de ser mãe, ela não saía da cama. E foram anos muito, muito difíceis, e infelizmente o casamento não foi afetado, mas muitos dos filhos tiveram muitos problemas, e tudo isso desde o falecimento do filho pequeno. E outro casal, cada situação é uma situação, outro casal, nossa filha, que nos ajudou muito a criar a nossa neta. Eu vou contar a história daqui a pouco. Não a filha da nossa filha, seria a sobrinha dela, mas ela foi quase mãe dessa criança, e perdemos essa nossa netinha, e mesmo 2 anos depois, esse final de semana, vieram muitas memórias, muitas lembranças, e do nada ela começou a chorar, e muita dificuldade, mas o marido, que também passou por toda essa situação, esteve ali cuidando, encorajando, aí ajudando a passar esse tempo, esse período tão difícil. Então, cada um reage de uma forma diferente. O nosso foco será lidar biblicamente como é que o cristão enfrenta o luto, seja a perda do cônjuge, dos pais, de um filho, alguém muito querido. E graças a Deus, nosso Pai não nos deixa a léu. Ele tem respostas. Nesses últimos 2 anos, para a nossa família, tem sido muito difíceis. Nós sofremos 2 perdas, uma em 2018, que o ano passado, quando estivemos junto com os irmãos, também comentamos, e também em 2019, quando meu pai faleceu. Mas primeiro a minha esposa quer contar um pouquinho da história da pequena Radassa. A Radassa é filha da nossa filha adotiva. Nós adotamos a mãe da Radassa quando ela já tinha 10 anos. E ela nasceu com problemas cardíacos, ela ficou 7 meses no hospital. Vocês conseguem ver, ela tinha traqueostomia, ela era dependente de oxigênio, alimentada por sonda. E quando estava para receber a alta do hospital, ficou nítido que a nossa filha não tinha condição nenhuma de cuidar da Radassa. Ela tinha outro filho para cuidar que também tinha algumas deficiências. E em meio a tudo isso, o marido, que era nosso genro, simplesmente abandonou a família toda. Então a Radassa veio morar conosco, e nisso a nossa filha caçula, Keila, voltou para casa, já formada, já trabalhando, voltou para casa para nos ajudar nos cuidados da Radassa, que eram cuidados 24 horas por dia. E então nós passamos 2 anos cuidando da Radassa. E na outra foto tem a mãe da Radassa, Juliana, e o casal que está segurando a bebê Radassa é o nosso filho com sua esposa, que eles iriam adotar a Radassa para serem os pais dela, já que a mãe dela não tinha condição de cuidar da Radassa. No dia 29 de 2018, que nós estamos agora nos aproximando do aniversário de 2 anos do falecimento dela, e não passa sequer um dia que nós não lembramos dela. Ela foi como uma filha para nós, e depois disso, nós aprendemos lições sobre o luto, sobre o conforto, sobre a graça e a misericórdia de Deus e sobre a própria morte, mesmo sendo pastor há quase 4 décadas, e Deus tem nos ensinado muito. E logo depois disso, alguns meses depois, meu próprio pai, já com 92 anos de idade, também faleceu. Nós estivemos ministrando em Caldas Novas, na Palavra da Vida, durante Carnaval, quando recebemos a notícia que meu pai também havia falecido.
Como fruto disso, nós acabamos fazendo um curso que ministrou muito para as nossas vidas sobre o processo de luto, e eu entendo que talvez os líderes desse ministério queriam que nós compartilhássemos um pouco, não baseado tanto na nossa experiência, mas principalmente na palavra de Deus. Talvez você já ouviu um ditado que diz assim: todos os caminhos levam para Deus, quem tem boca vai para Roma, mas questionamos um pouco, todos os caminhos de fato levam para Deus? E a resposta é sim, de uma forma ou outra. Só que alguns têm pervertido essa ideia, essa lembrança, essa chacoalhada, para dizer, como disse o poeta argentino Jorge Luis Borges, todos os caminhos levam à morte. Perca-se. Essa conclusão existencialista, hedonista, de uma pessoa que vive pelo prazer e não tem mais esperança. Para essa pessoa, a morte parece ser o fim de todas as coisas, um beco sem saída. Mas nós que conhecemos o Senhor Jesus, entendemos de forma diferente. Podemos dizer sim, todos os caminhos levam a Deus, não perca-se nos prazeres desse mundo, prepare-se. Foi isso que o apóstolo Paulo falou para o jovem ministro Timóteo, deixado em Éfeso, entre as últimas palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: conjuro-te, Timóteo, perante Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, ou seja, os que conhecem a Cristo e os que não conhecem a Cristo, pela sua manifestação e pelo seu reino. E agora a instrução que Paulo dá para Timóteo para preparar essas pessoas para o luto, para o seu encontro com Jesus. Porque todos os caminhos levam diante de Cristo ou o grande trono branco em que os que não conhecem a Jesus serão condenados, ou diante do bema de Cristo, o lugar de galardões. Ele diz: prega a palavra, Timóteo. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Meus amigos e irmãos, o que nós estamos fazendo aqui nesta noite é extremamente sério. Nós estamos em terra santa, porque todos nós chegaremos algum dia diante de Cristo Jesus. Eu creio que a nossa palavra pode ser tratada, pode ser levada de dois sentidos. Em primeiro lugar, como o cristão enfrenta a realidade da sua própria morte. E segundo, como reage diante do luto da morte de outros. Então, nesse segundo sentido, também, além de sermos preparados para encontrar Jesus e preparar outros, também nós devemos estar preparados para consolar uns aos outros. Todos nós já passamos por situações de luto, de dificuldade. E se ainda fomos poupados, nós temos certeza, porque o índice de morte é 1 em 1, a não ser quando Jesus voltar. E o texto de 2 Coríntios 1-6 fala um pouco sobre esse consolo que Deus pode usar até a nossa experiência de luto para encorajar outros. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação em que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transbordada por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados,
é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto. Então, queremos lidar com a maneira, ou as maneiras, nós vamos tratar de 5 no nosso tempo juntos. Como o cristão enfrenta a realidade da morte e usa o luto, a tristeza, a dificuldade para ministrar para outros. Um texto que eu penso muitas vezes ao assistir cultos fúnebres. Salmo 116, versículo 15, diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Essa palavra preciosa pode ser traduzida custosa, algo raro, difícil, mas ao mesmo tempo extremamente valioso. Deus encara a morte dos seus filhos como algo custoso e precioso. Tão custoso que ele mandou seu próprio filho, Jesus, para ser mordido pela serpente Satanás na cruz do Calvário, mas naquele ato, de forma paradoxal, Jesus esmagou a cabeça da serpente e venceu na sua cruz. Então, o nosso desafio como cristãos, que nos entristecemos com toda certeza, porque a morte não é natural. Deus não criou esse mundo para experimentar morte, mas sim vida. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus era vida pulsante. Ele era a encarnação de vida. Jesus chorou diante da realidade de morte no túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que dentro de instantes ele iria levantar Lázaro. Mas a morte é algo tão repugnante para aquele em quem está a verdadeira vida, que ele chorou e nós choramos. Mas, ao lermos as Escrituras, nós podemos trocar lentes escuras e tristes do luto para encarar uma outra dimensão, uma outra realidade. Rapidamente, nós vamos deixar 5 maneiras bíblicas pelas quais nós enfrentamos a realidade da morte e do luto. Talvez você queira anotar para lembrar para o futuro. Em primeiro lugar, o cristão enfrenta o luto com profunda reflexão sobre a vida. Ou seja, a morte talvez seja a chave para nós vivermos melhor. Um texto que é impossível eu não assistir um culto fúnebre ou até dirigir um tempo de celebração da vida de um irmão. Encontra-se em Eclesiastes, capítulo 7. Escuta o que diz em versículos 2 e 4. Melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete. Pois naquele se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Talvez você pense comigo, entre um convite para uma festa de aniversário com direito ao churrasco ou um culto fúnebre. Eu tenho certeza absoluta onde eu vou. Mas eu digo, à luz desse texto, que sua escolha deveria ser o culto fúnebre. E a razão é porque a assistência da realidade do fim da nossa vida nos faz curtir a próxima festa ainda mais. Nós somos instigados, forçados a enfrentar a realidade de todos nós com profunda reflexão sobre a vida. É muito melhor estar sentado ao lado de uma viúva que depois de 60 anos perdeu seu querido marido,
com seus 85 anos, mas uma vida cheia, uma vida plena. Eles viveram bem, eles morreram bem, e assim nós aprendemos também a viver melhor. O cristão enfrenta o luto com profunda reflexão sobre o significado da vida. Mas tem uma segunda maneira. O cristão também enfrenta o luto com total submissão à vontade, à soberania de Deus. Mas como é difícil nesses momentos, depois de um acidente, depois de um vírus como o Covid, depois de uma morte aparentemente sem sentido, desnecessário, nos curvarmos diante do nosso grande Deus e louvar o nome dele em submissão à sua soberania. Às vezes até o mundo reconhece isso. Sim, hoje estive conversando com uma amiga que ainda não tenho certeza absoluta se é uma pessoa salva por Cristo ou não, mas o pai dela parece que está morrendo no hospital, sofreu um AVC, mas conversando hoje, ela falando, não, mas Deus sabe o que é melhor. A gente tem que confiar, eu confio no que ele tem, mesmo sendo muito difícil, Deus sabe o que é melhor. Um dos textos que mais gosto em termos disso, em que o apóstolo Paulo coloca a glória de Deus acima de tudo. Meus amigos, à luz da eternidade, o falecimento de um ente querido é como um pontinho num tapete de tamanho universal. O fato é que todos nós teremos que morrer. A questão é como nós vamos enfrentar isso. Nós, às vezes, achamos que nós seremos exceção àquela estatística de que 1 em 1 morre, ou que os nossos amigos, todos nós vamos morrer em algum momento, e à luz da eternidade, a distância entre a morte da nossa netinha Radassa, com 2 anos e meio, e a nossa vida, quem sabe, 62, 68, 90 anos de idade, vai parecer alguma coisa infinitamente pequena. Escuta o que Paulo falou. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O nosso desejo é que Deus seja glorificado através, sim, da morte nossa ou de pessoas queridas. Alguns equivocadamente acham que é o diabo que dita o dia da morte das pessoas, o anjo das trevas que vai ceifar as vidas. Jesus, em Apocalipse, deixa muito claro, ele tem as chaves da vida e da morte em suas mãos. Eu sou o alfa e o ômega, ele diz, aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ninguém morre um momento antes ou um momento depois daquela hora determinada por Deus para a sua infinita glória. Agora nós somos lembrados, e no culto fúnebre da pequena Radassa também fomos lembrados disso. O salmista diz, Moisés, no mais antigo dos Salmos, 90, versículo 12, ó Deus, ensina-nos a contar os nossos dias. Quando ele fala contar, ele diz, a ideia é valorizar, investir para aquilo que realmente tem substância, para que alcancemos coração sábio, ou seja, para que adquiramos uma perspectiva da eternidade. O tolo não vive pensando no que vem amanhã, só quer se gratificar agora e hoje. O sábio sabe que existe um amanhã. Salmo 139 diz, os teus olhos me viram a substância, ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda.
O cristão enfrenta o luto submisso à vontade, à soberania de Deus, mas investindo a sua vida. Em alguns casos, são poucos dias. Em outros casos, muitos. Como no caso dos dois que nós perdemos. Bom, a Radassa, como dissemos, ficou conosco aqui em casa por 2 anos e ela precisava muito de uma cirurgia para colocar uma válvula no coração dela. Eles haviam colocado uma válvula logo depois dela nascer, que tinha duração de 2 anos ou até que ela chegasse nos 10 quilos. Ela já estava com 2 anos e meio e 10 quilos e meio, e nós estávamos correndo atrás para que eles fizessem logo essa cirurgia. Internamos a Radassa e no dia 29 de novembro, de manhã, recebemos a notícia: hoje será o dia de fazer a cirurgia. Nós estávamos vibrando com muita alegria, pensando: hoje é o início de uma nova vida para ela. Ela não vai ter toda essa dificuldade que ela vem tendo, e ficamos muito animados. E realmente foi o dia de uma nova vida, só que muito diferente do que havíamos pensado. Antes dela entrar no centro cirúrgico para fazer a cirurgia, ela sofreu 3 paradas cardíacas e não voltou. Nos pegou muito, assim, surpresos, despreparados, porque ela havia passado por tantas lutas e tinha vencido todas elas. E nós nem imaginávamos que não iria vencer essa batalha também. Mas Deus tinha um outro plano e tinha os dias dela contados. Essa foi a última foto que foi tirada de casa quando ela estava indo para o hospital para o que nós imaginávamos ser a grande vitória, e foi 924 dias, muito bem vividos. Como temos comentado para todo mundo, foi a criança mais alegre que já conhecemos, com traqueostomia, com sondas pelo nariz por muito e muito tempo, sendo aspirada múltiplas vezes por dia, nunca tendo saboreado, deliciado mesmo a refeição pela boca, mas sempre alegre. Radassa investiu muito bem aqueles dias. Agora, o caso do meu pai. 33.744 dias. Como entender isso? O que meu pai fez de bem para viver tanto mais do que a Radassa? Irmãos, nós não sabemos, não somos nós que ditamos as regras. Deus é soberano, é tudo para a glória dele. Certa vez um comentarista disse que recomendava que nós mantivéssemos um calendário de contagem regressiva. Ou seja, à luz do texto bíblico, Salmo 90, que diz: os dias da nossa vida sobem a 70, ou talvez 80, em alguns casos, tendo força, pode ser mais que isso, mas à luz disso, se você tem 40 anos de idade, e se Deus permitir que o mundo continuar também, se o mundo continuar, com 40 anos você tem 10 mil, quase 11 mil dias. 50 já é 7.300, eu tenho quase 62, eu já estou no 3.300, por aí. A minha esposa tem 70, não, brincadeira, tem menos que eu. Se você já passou disso, está na prorrogação, com o passar de tempo, com a realidade do grande trono de Jesus, o bema de Cristo se aproximando, nós queremos investir melhor ainda. Se já está na prorrogação, nós queremos que cada dia conte para a eternidade. Um outro texto que diz essa mesma coisa, que talvez seja a coisa mais importante que vamos deixar com vocês aqui. Ó Senhor, mostra-me meu destino e quantos dias viverei, para que eu saiba como sou frágil. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é apenas um sopro. Na verdade, todo homem vive como uma sombra, inquieta-se e ajunta riquezas em vão, e não sabe quem ficará com elas. Agora, Senhor, o que eu espero?
minha esperança está em ti. Que declaração por parte do salmista. A vida é breve, os dias são contados, viva a luz da eternidade. Talvez para as nossas vidas, para aplicar isso, nós sabemos que a vida e a morte estão nas mãos do Senhor, servem os seus propósitos para a sua glória. Mas se Jesus é quem tem as chaves da vida e da morte, se Deus é soberano, nós não vamos viver um dia mais, nenhum dia a menos, há outras implicações disso. A soberania de Deus também nos protege das dúvidas, especulações, tristezas, mágoas. É muito comum quando alguém morre de ser torturada com pensamentos. Ai, se eu tivesse levado no médico antes, se somente o X tivesse acontecido, ou o que teria acontecido se... E daí vai mudando os acontecimentos que levou àquele acidente ou alguma coisa. Ah, mas eu não cheguei em tempo para despedir. E se eu tivesse mudado o plano de saúde? São tantas coisas que nós podemos imaginar que se nós tivéssemos feito, o acontecimento teria sido diferente. Mas quando nós entendemos a soberania de Deus, nós sabemos, não, Deus fez o que ele bem entendeu, bem queria fazer. Isso não depende de mim, depende dele, e podemos curvar diante dele e não sermos torturados com esses pensamentos. O cristão enfrenta a morte contemplando, refletindo sobre a realidade da vida. O cristão enfrenta a morte submisso à soberania de Deus. Mas uma terceira maneira é que o cristão enfrenta o luto com esperança e também compaixão. Para nós, para os nossos entes queridos em Cristo, nós sabemos que a nossa despedida é breve, é um instante, é um sopro, é um até logo. A palavra de Deus nos encoraja muito diante do falecimento dos nossos antepassados. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. É notável que o apóstolo Paulo, assim, escrevendo para os Tessalonicenses, não diz para não vos entristecerdes, mas ele acrescenta como os demais. Quem já assistiu um culto fúnebre de alguém sem esperança em Cristo Jesus, e uma pessoa que tem entregue a sua vida para Cristo, viu que era miserável pecador, lançou sua esperança de vida eterna sobre a morte e ressurreição de Jesus, e vive agora à luz da ressurreição. Nossos cultos fúnebres são totalmente diferentes. Há tristeza, há choro. Nossa perda é temporária aqui. As saudades são grandes, mas nós temos esperança dentro de um sopro. Em alguns instantes, à luz da eternidade, estaremos juntos. E Paulo nos encoraja. Nós enfrentamos o luto, sim, com tristeza, mas também com esperança e compaixão. Será uma questão de segundos à luz da eternidade. Me lembra muito do livro, da série de livros de C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, em que a família Pevensey, as crianças, passam de um mundo para o outro, e quando voltam, mesmo tendo passado anos na Nárnia, quando chegam de volta no nosso mundo, é como se fosse alguns segundos. Eu creio que para nós será mais ou menos assim. Alguns de nós vamos partir antes de outros. Chegaremos no céu e estarão reunidos outra vez. Outro texto fantástico. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo,
e habitar com o Senhor. Algo que tem nos consolado muito depois de perder, especialmente nesses últimos 2 anos, essas pessoas tão amadas, tão queridas, é saber que nunca nós queríamos trazê-los de volta. Nós sabemos, e muitos perguntam sobre onde o cristão vai, nós não dormimos no sentido do sono da alma, nem o descrente, nem o cristão. Nós vamos, na hora, no momento do nosso falecimento, estar direto no paraíso, como Jesus falou para o ladrão na cruz ao lado dele. Então, outro texto que o apóstolo Paulo fala a mesma coisa, em Filipenses 1, diz: Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Essa frase que Paulo usa é além da comparação. Ele empilha adjetivos para descrever algo que é totalmente incompreensível para nós. Certa vez, alguém compartilhou uma ilustração disso. Imagina um encanador. Ele trabalha 30, 35, 40 anos, sempre dando duro, enfrentando vasos entupidos, canos sujos, fazendo tudo isso. Mas chega o dia da sua aposentadoria. Ele limpou, desentupiu o último vaso, consertou o último cano, e ele tem planejado, junto com sua esposa, já de 40 anos de casados, uma viagem, uma semana na Disney, e logo em seguida, um cruzeiro durante alguns meses. Ele vai para a Disney, está no cruzeiro, quando, de repente, o seu telefone com satélite toca, e é um dos seus clientes, que está com o vaso entupido, querendo chamá-lo de volta. Não aceita outra pessoa, não, mas eu quero que meu encanador volte para limpar o meu vaso. Imagina a reação daquela pessoa. Ah, meu amigo, para Radassa seria assim. Para meu pai seria assim. Talvez para alguém que você amou tanto, seria assim. Seria a maior judiação nós querermos ter de volta aquela pessoa extremamente egoísta da nossa parte. Nunca queríamos chamar de volta alguém que já foi antes de nós. Eu gosto muito de uma declaração feita por Max Lucado, quando no livro Quem Tem Sede, Venha. Ele faz uma comparação entre a morte do cristão e sua chegada na maternidade celestial. E diz assim: o céu tem uma reação a funerais comum em maternidades. Os anjos assistem a sepultamentos da mesma forma que avós vigiam a porta da sala de parto. Ela chegará daqui a pouco. Eles mal podem esperar pela chegada do novo neto bebê. Enquanto nós estamos dirigindo o carro funerário, vestindo luto, os anjos estão pendurando fitas rosas ou azuis e comemorando. Nós não lamentamos quando bebês vêm ao nosso mundo. As multidões celestiais não choram quando nós deixamos esse mundo para o próximo. Meus amados, meus amigos, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem, os antepassados. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. O cristão enfrenta o luto com esperança e compaixão. Aqui nós gostaríamos de deixar algumas palavras muito práticas, chegando ao final do nosso tempo. E eu gostaria que a minha esposa compartilhasse um pouco do que nós temos aprendido, de como o cristão, nós que sofremos a perda ou tentamos consolar os enlutados, de forma sábia, como nós podemos agir. Bom, podemos chegar junto
com silêncio solidário. Não tem palavras que vai trazer a pessoa querida de volta, mas um ombro amigo, alguém ali do lado em silêncio, isso consola, isso conforta. Com paciência e compaixão. Cada luto é único. Então, evite comparações e expectativas e perguntas como: agora você está melhor? Como você está hoje? Isso coloca uma pressão sobre a pessoa de ter que melhorar cada dia. E cada pessoa é diferente, vai enfrentar o luto de uma forma diferente. Uns querem falar muito sobre a pessoa, querem ver fotos e vídeos, e outro não, ele não consegue fazer aquilo. E precisamos ter paciência, sabendo que cada pessoa vai sofrer de uma forma diferente. Sem pregação ou chavões, mas com consolo, sim, das escrituras do Evangelho. E com sensibilidade e lembrança de datas especiais. E isso a longo prazo é difícil. Mas se você consegue colocar no calendário, talvez numa data específica, mas o mês, está completando 6 meses, ou está completando 1 ano. Eu imagino que essa pessoa está mais sensível agora, porque ela está lembrando tudo que aconteceu naquele momento. A minha cunhada, que perdeu o filho dela, quando nós perdemos a nossa neta, 1 ano depois, ela mandou flores, uma planta, porque ela havia passado por isso, e ela sabia como eram essas datas especiais. Então, uma sensibilidade a isso. E com memórias oportunas do falecido. É gostoso conversar sobre a pessoa. Nós que amamos muito essa pessoa, não queremos deixar como se passou tudo em branco. Ela nunca viveu, ela nunca fez nada. Então, precisamos lembrar. Mas tem que ser com uma sensibilidade, porque, de novo, cada pessoa é diferente. Nosso tempo já esgotou. Eu vou resumir. Últimas 2 maneiras. Em quarto lugar, o cristão enfrenta o luto com coragem. Eu gosto do que nosso, agora, pastor emérito, Antônio Mendes, sempre falava. Para o cristão, há 2 vazios que nos preenchem. A cruz vazia e o túmulo vazio. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho, o vosso trabalho, não é vão. Avante! O cristão enfrenta o luto com coragem. E finalmente, e talvez mais importante, o cristão enfrenta o luto com fé no Evangelho. Jesus é a vida pulsante. Em nenhum lugar nós encontramos isso mais vividamente do que diante do túmulo do seu amigo Lázaro. E Marta e Maria, quebrantadas de luto, 4 dias o seu irmão defunto, cadáver, e Jesus não veio. Escuta as palavras delas. E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Esse texto é fantástico. Logo em seguida, ao chegar ao lugar onde Jesus estava, e ao vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorando
E também os judeus que a acompanhavam. Jesus comoveu-se profundamente no espírito e, abalado, perguntou-lhes: onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Ah, meus amigos, por causa do evangelho de vida em Cristo Jesus, nós não perdemos aqueles que morrem em Cristo. Nós sabemos exatamente onde estão e continuam sendo nossos amados, e um dia nós estaremos junto com eles. A pergunta-chave nesta noite: crês nisto? A sua fé já foi depositada única e exclusivamente em Jesus, que morreu pelos seus pecados e venceu a morte e ressurgiu? Essa sua esperança. Ao mesmo tempo, alguns certamente têm antepassados, que nós não temos certeza se abraçaram ou não o evangelho. Como é que o cristão enfrenta o luto com essas pessoas? Em primeiro lugar, nós confiamos ainda na soberania de Deus. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Perguntou Abraão em Gênesis 18. Nós confiamos na justiça de Deus. Nós reconhecemos que nós não conhecemos o coração de ninguém. Não podemos adivinhar quem é salvo e quem não é. Nós não sabemos que naqueles últimos instantes da vida, a pessoa que havia ouvido o evangelho a vida toda, ou talvez só uma vez, logo antes de falecer, se Deus moveu o coração para uma conversão genuína, nós não sabemos. Mas aguardamos o grande dia, sabendo que Deus será glorificado, sim, por vivos e mortos. E somos motivados a aproveitar melhor a cada momento para ministrar para outros que não conhecem a Cristo. Poderíamos resumir tudo, nosso estudo. Como o cristão enfrenta a morte, o luto? Porque Jesus vive. O cristão enfrenta o luto com esperança e coragem. A minha pergunta: crês nisso? Nada como a morte de alguém chegado faz com que nós creiamos mais ainda, nos agarramos ainda mais na verdade do evangelho do que passar por momentos de luto. Você crê nisso? Que Deus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com os irmãos.